A paz do Senhor a todos. Estamos começando mais um ensino bíblico online. Hoje é a nossa aula 58. Estamos estudando escatologia, que é o estudo dos finais dos tempos. Hoje o tema da nossa aula é o anticristo. Do grego, anticristos significa no lugar de Cristo. Jesus, ao ser rejeitado pelos judeus, disse: Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis. Isso está em João 5,43. Ele se referia aqui ao falso Messias, que virá no futuro e será recebido pelos judeus como se fosse o Cristo. Dos 12 apóstolos, João parece ter sido o único que compreendeu a profundidade da fala de Jesus aqui em João 5,43, porque em suas cartas à igreja é o criador do termo anticristo. Então foi João que criou esse termo anticristo. Ele fala em 1 João 2,18, Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Em 1 João 2,22, também ele fala: Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho? Ele também fala em 1 João 4,3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está no mundo. Em 2 João 1,7 também ele cita: Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. O termo anticristo, na verdade, ele significa tudo que se opõe a Cristo, porque tudo é contrário a ele. Enquanto Jesus é verdadeiro, o anticristo é falso. Enquanto Jesus opera pelo Espírito Santo, o anticristo opera pelo espírito do erro. Enquanto Jesus é o expiador do pecado, o anticristo é o homem do pecado. Enquanto Jesus pregou a paz e a vida, o anticristo promoverá o ódio e a guerra. Enquanto Jesus é o filho da salvação, o anticristo é o filho da perdição. Enquanto Jesus, sendo Deus, não quis ser igual a Deus, o anticristo em tudo desejará parecer Deus e se assentará no templo como Deus. Nós sabemos que os judeus ortodoxos, que ainda hoje rezam 3 vezes ao dia pedindo a vinda do Messias, eles festejarão a chegada do anticristo como rei e líder militar, que eles esperam há séculos, e que parecerá restaurar a glória de Israel. Ele operará muitos falsos sinais, segundo a eficácia de Satanás. E Deus permitirá isso, que os judeus creiam na mentira. Porque, como vimos no começo do ensino, eles não receberam o amor de verdade para se salvarem. Então, esse líder político-militar fará um acordo de paz entre árabes e judeus, reconstruirá o templo e restaurará o sacrifício e a oferta de manjares, e se assentará como o ungido. Seu reinado durará 1 semana de anos. Essa base bíblica está em Daniel 9,27, que eu quero ler com vocês, que fala assim: E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a aça das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador.
Aqui, quando fala que ele firmará o concerto com muitos por uma semana, na verdade, essa uma semana que eles se referem é o período da grande tribulação, que é o período de 7 anos. Mas continuando, na metade da semana se revelará o iníquo, o assolador de Israel, reunindo todas as nações do mundo contra os judeus, para destruí-los. Por isso, o anticristo deverá manifestar-se antes da segunda vinda de Cristo, que virá visivelmente e desfará o anticristo com o sopro da sua boca, e salvará os judeus da destruição iminente. Então, aqui, quando ele fala que o reinado durará, que nós vimos agora os 7 anos, mas na metade da semana se revelará o iníquo. Então, na metade da semana, ou seja, na metade desses 7 anos, que se dá os 3 anos e meio, ele vai se revelar como anticristo. Então, até esse período, no período de 3 anos e meio, os judeus eles vão festejar, né, a chegada, pensando ser, né, o Deus que eles rezam as 3 vezes, né, a chegada do Messias, né. Ele vai promover a paz em Israel, ele vai fazer todo, né, a oferta de manjares, ele vai ser assim, aquela paz vai reinar em Israel. Ele vai promover tudo, ele vai se assentar como ungido e todo mundo vai ficar assim na paz. Só que isso é uma farsa, é uma mentira que o próprio Deus permitiu por eles terem rejeitado a ele como o Salvador. Mas esse reinado, após esses vai durar os 3 anos e meio, e após isso ele vai se revelar como o iníquo, como um assolador. Ele vai reunir todas as nações do mundo, né, para destruir os judeus. Então nós acreditamos que a segunda vinda de Cristo será nesse período, porque como nós vimos em estudos anteriores também, Cristo virá visivelmente e desfará o anticristo com o sopro da sua boca e vai salvar, né, os judeus da destruição que o anticristo estava planejando em fazer. Então, nesse dia, né, Jesus será reconhecido sobre a terra, né, como o verdadeiro Messias. Então, como nós temos passagem na Bíblia que todo olho verá e contemplará a glória de Deus nesse dia. E nós temos em Zacarias 12:8 que fala dessa passagem, que eu quero ler com vocês. Naquele dia o Senhor amparará os habitantes de Jerusalém. Ou seja, ele vai vir salvar o povo, né? Da destruição do anticristo. E o que dentre eles tropeçar, naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Então, nesse dia, Deus vai destruir tudo que é do anticristo, né? Inclusive o anticristo. Vai ser como nós vimos aqui, vai destruir com um sopro da sua boca e vai salvar os judeus dessa destruição. E nós temos também a base bíblica em 2 Tessalonicenses 2:1-12 e Filipenses 2:5-11. Então,
Assim também são as manifestações e preparações para o anticristo, aqueles que pregam que o Messias ainda não veio, bem como os que dizem que Jesus não morreu na cruz, ou não ressuscitou em carne e ossos, bem como os que pregam que ele era apenas um homem ou um grande profeta, como no islamismo eles falam, né? Ou apenas um espírito muito evoluído. Todos esses que pregam tais mentiras, né, tais coisas, substituindo, que têm substitutos para o Cristo, que enganam a muitos, esses serão também, assim, terá a destruição. Isso é um dos sinais dos últimos dias. Nós temos base bíblica em Mateus 24, 24, Marcos 13, 22 e 1 Timóteo 4, 1, 2, que eu quero estar lendo com vocês. Que fala assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Então, trazendo para os dias atuais, nós já estamos vivendo esse período, né? Muitos falsos profetas, muitas doutrinas que falam que tudo que levam a Cristo, mas na verdade é falso. São lugares assim que cultuam o espiritismo, mas que usam a Bíblia assim só para enganarem, né? Então é tudo uma farsa. Eu acredito que já é uma farsa do anticristo, né? Satanás promovendo como fala aqui, né? Cauterizando a mente, né? Das pessoas, já para enganar as pessoas, para levarem à perdição. Por isso que é muito importante ter base bíblica, né? Igrejas que usam realmente a Bíblia, que é a Bíblia pela Bíblia. Eu não sou contra livros de bons autores, bons estudiosos, mas eu acredito que não existe manual, um livro melhor do que a Bíblia. Na minha concepção, a Bíblia é um manual de vida para qualquer ser humano aqui na Terra. Você tem nela tudo o que você precisa. É a boca de Deus que fala na Terra. Então é muito importante o estudo da Bíblia para não ser enganado e ser pego de surpresa por tais acontecimentos que já estão aí no mundo e os que estão por vir ainda. E eu peço que acompanhem as bases bíblicas, né, para vocês estarem mais por dentro, né, do estudo, entenderem melhor, leiam atentamente, que é muito importante, né, isso gravar na mente para que não sejam enganados e pegos de surpresa. Amém? Nosso estudo de hoje termina aqui. Meu nome é Alessandra Vitali, eu sou da Igreja Batista Ministério Colheita. Nós ficamos situados à Rua Rio de Janeiro, 1285, esquina com a Avenida Kennedy, em São Caetano do Sul. Eu desejo a todos a paz do Senhor Jesus e até a próxima aula.